A época mais deliciosa do ano chegou. Família, amigos e aquela ceia especial. A Frigocopa traz para você a comodidade com sugestões e dicas para não dar trabalho, a não ser cozinhar e celebrar com os seus. A época é de promoções e veja o que a Frigocopa preparou. Kit Festa Felicidade, uma bolsa térmica 12 litros, um Chester Perdigão, um Tender Bolinha Landim. Kit Festa Natalino, uma bolsa térmica 19 litros, um Chester Perdigão, um Tender Bolinha Landim, um Frangão Temperado Foods. Kit Festa Prosperidade, uma ave festiva Frangão Foods, uma bolsa 12 litros. Kit Festa Especial, uma bolsa térmica 12 litros, uma ave temperada Frangão Foods, um Tender Bolinha Landim. Kit Festa Sucesso, uma bolsa térmica de 12 litros, um Chester Perdigão. Kit Festa, uma bolsa exclusiva da Frigocopa de 12 litros e um peru Perdigão. Não quer deixar de pensar na carne? Peça um kit churrasco para 12 pessoas e faça festa de qualquer jeito. Visite o Instagram da Frigocopa e pegue muitas dicas como a carne recheada. www.emcasa.frigocopa.com.br. Para quem enfrentar fila? Frigocopa, compromisso com qualidade. Feliz Festas! Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e nós estamos aqui numa região muito importante do nosso Amazonas, no Alto Solimões, aonde nós temos a tríplice fronteira entre os países do Brasil, a Colômbia e o Peru. A cidade de Tabatinga tem uma forte e grande diversidade cultural e também gastronômica. Aqui a gente vê um intenso vai e vem de brasileiros, colombianos e peruanos na cidade. E aqui no Alto Solimões e na cidade de Tabatinga não é diferente do resto do estado do Amazonas. Nós temos vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco que acompanham o nosso canal, o Atenção Vascaínos. E aqui é mais uma dica para que todas as pessoas que acompanham diariamente a notícia do nosso Vascão possam conhecer o estado do Amazonas. Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com domínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromart, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromart. Eu espero vocês. Forte abraço. Ho, 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 ho! E aí, tá ligado? Boa tarde pra você ligado aqui nesse programa especial de Natal. Tô até com o Santa Claus aqui, ó, com sininho e tudo, nesse dia 24, véspera de Natal, e a gente tá aqui no canal Atenção Vascaínos pedindo demais pra você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe pra chegar a outros vascaínos. Equipe completa aqui do canal pra falar um pouquinho sobre esse dia de Natal projetado 2026, mas é claro, vamos falar muito sobre ainda o ano de 2025. A retrospectiva, os melhores momentos, os piores momentos a gente vai fazer no especial de Ano Novo. Mas aqui a gente vai dar notas para os jogadores do Vasco esse ano, pelo menos os principais. Dá pra fazer todo mundo aqui não, senão a gente vai ficar aqui 3 dias e 3 noites. Mas não, a gente até porque daqui a pouco o pessoal já vai cair na boca no peru de Natal e a gente pede demais a participação de todos vocês. Mas antes, um recado para você que ainda não comprou presente de Natal,
vai chegar atrasado, mas pelo menos você compra numa loja bacana, com credibilidade e com responsabilidade, que é a Foot Fanatics. A Foot Fanatics é uma loja virtual onde você pode comprar qualquer tipo de produto esportivo, inclusive produtos oficiais do Vasco, atrevando através desse QR Code que tem na tela para você acessar o site da Foot Fanatics, ou você pode colocar também no mecanismo de busca Foot Fanatics e vai encontrar. Já tem várias promoções lá, até por conta do Natal, tem promoções de Natal, mas toda vez que você for fazer uma compra, coloca o cupom promocional Atenção Vascaínos. Você tem 7% de desconto. E se pagar no Pix, mais 10%, ou seja, 17% de desconto nessa parceria da Foot Fanatics com o canal Atenção Vascaínos, é Fute e muito mais. Eu vou fazer o seguinte, 2 recadinhos rápidos, já já eu volto com a rapaziada toda e com ele, o Santa Claus, porque o Natal tá chegando. Ho, 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 bota na tela. Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia pra você, pra mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas, claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno. Então vamos começar essa nova jornada, tudo de bom para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para a Atenção Vascaínos, para o Grupo Rão e vamos com tudo! Ser vascaíno é sorrir até nos momentos difíceis. Afinal, quem ama de verdade nunca abandona. E para manter o seu sorriso, você precisa cuidar da sua saúde bucal, da saúde dos seus dentes. Só que para isso, você precisa ter um bom plano odontológico, o que vai garantir conforto, vai garantir prevenção e segurança para que você mantenha esse sorrisão bonito para as suas próximas vitórias. Vigato Corretora de Seguros. Eles têm expertise, capacidade de indicar o melhor plano odontológico para você. Entre em contato com o especialista. O telefone está aqui na tela. Ho, 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 ho. É Natal, é Natal, é Natal. E no canal Atenção Vascaínos também. Tanto que eu vou dar presentes para vocês. Colocar todo mundo na tela nesse momento agora para bater um papo, trocar uma ideia. Porque os presentes são eles, nossos bombons do canal Atenção Vascaínos. Sérgio Quinde, Flávio Dias, Jean Faísca, Diego Monteiro DM e ele. O maior bombom de todos, Cláudio Vinícius Cerdeira. Ho, 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 Feliz Natal, Sérgio Quinde. Ho, 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 Feliz Natal, Emerson Rocha, todo mundo aqui da nossa equipe, todo mundo aqui acompanhando esse especial de Natal. Não quero começar com o clima para baixo, né? Não é o Natal que a gente esperava porque faltou o nosso principal presente, mas a gente vai falar muito sobre essa temporada do Vasco e já projetar um 2026 ainda melhor para que o saco do Papai Noel consiga distribuir para o vascaíno que a gente merece, né? Porque tá precisando. É isso. Flávio Dias que estendeu nossa caixinha de Natal. Inclusive, eu pedi pro Igor Silva colocar aí o QR Code pra rapaziada poder também fazer aquela doação bacana no Live Pix. Ó, o Flávio tá até tentando ali desviar do QR Code. Tá aí o QR Code na tela pra você fazer a sua doação através do Live Pix. É importante. Aponte a câmera do seu celular, dê esse presentinho, faça o peru chegar na nossa mesa. Então faz isso. Faz a sua doação através do Live Pix. Acesse o site, você coloca lá o seu nome, a sua mensagem e bota um valor ali a partir de R$3. Qualquer valor. Vai gerar um link, você pega esse link, faz o pagamento através do aplicativo do seu banco e ajuda demais essa rapaziada que tá todo mundo na tela aqui. Flávio Dias, nosso tender do AV. Feliz Natal. Tender do AV. Eu me lembro do um companheiro de imprensa que falou que gostava muito daquele presuntinho Temper. Aí o parceiro dele falou assim, aquele que vem com gravatinha, né? Isso aí das antigas da rádio. Boa tarde, Emerson. Boa noite, boa tarde a todos. Sérgio Cerdeira, Diego, Jean. Cara, é um Natal meio amargo, né? Assim, a gente está tentando digerir, mas não é fácil, não. Eu, pelo menos, já falei algumas vezes aqui, eu sou um péssimo perdedor e é algo que eu acho que eu não vou conseguir corrigir. Para mim, a derrota de domingo é uma derrota que macula muito esse final do ano, sabe? Eu queria estar com outro espírito, queria estar uma pessoa melhor, e não estou. Claro que hoje a gente vai celebrar com as famílias, apesar de que eu vou ter um Natal no meio de uma família predominantemente tricolor e rubro-negra,
Então a gente vai ter que aturar. Aliás, até eu quero um kit de sobrevivência. Como sobreviver na noite de hoje, sendo o segundo, eu e minha filha vascaínos, o resto é tudo do outro lado de lá, da turma da Zona Sul. Como sobreviver, né? Mas, enfim, a gente tem que continuar sorrindo, a gente tem que continuar falando, analisando e, como diria meu amigo Figueiredo, né? Esperando o processo. Vamos lá. O processo está andando. Vamos lá. A gente está no processo. Tô doido para chegar o SS, o O, porque eu não aguento mais apanhar, não, Emerson. Nosso presuntão do AV, Jean Faísca, Feliz Natal, boa tarde, seja bem-vindo, Jean. Boa tarde, Emerson Rocha, Feliz Natal pro Sérgio Quinde, Flávio Dias, Cerdeira, Diego, toda a nossa audiência. Eu só fiquei com uma curiosidade, Emerson, em algum momento você já dublou risada de Papai Noel? Porque eu senti você bem risado, assim, você foi bem demais, sério mesmo, você arrebentou aí na risada do Papai Noel. Me contratem. Cara, eu entendo o posicionamento do Flávio, eu também não sou uma pessoa muito agradável, muito pelo contrário, quando o Vasco perde. Só que assim, eu acho que, cara, e se tem uma pessoa nesse mundo assim que sabe lidar, acho que com vários momentos da vida, é o Lédio Carmona. Aquele texto que ele coloca horas depois do Vasco perder representa muito. O cara tá com vontade de xingar, batar, acabar com metade do time, não torço mais. Eu quero que o Vasco não sei o quê. Aí, logo em seguida, você percebe que vai ter jogo daqui a 2 semanas. Quem tem possibilidade de São Januário vai estar em São Januário. Quem tem possibilidade de assistir pelo pay-per-view vai assistir pelo pay-per-view. Quem tem possibilidade de assistir o Atenção Vascaínos vai assistir. Vai seguir a vida e o negócio. Até, eu quero parabenizar um cara. Eu nem tenho muito contato com ele. O Emerson Rocha tem mais. Mas o Daniel Couto, o Rambo, ele logo depois do jogo, ele foi para a rede social dele, ele sempre se posiciona de forma firme, normal, cara. O perfil é de cada um coloca o que bem entender no perfil. E domingo à noite eu achei que, assim, ele foi meio pesado. E ele percebeu isso, e ontem, não sei, ele pediu desculpa por aquilo que ele escreveu. E é isso, cara. Quando a gente tá de cabeça quente, a gente sai metralhando tudo que vem pela frente. Agora é ter calma, entender o cenário, ver o que ia acontecer, contratações, dispensas e pegar logo esse 26. É isso. Nosso uva passas do AV, Diego Monteiro. Boa tarde, Feliz Natal. Ho, 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 Diegão. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, amigos? Muito boa tarde para todo mundo. Gente, Feliz Natal. Tá, o presente não veio, né, que a gente gostaria, do título da Copa do Brasil, mas foi um ano muito bom, particularmente, foi excepcional, crescimento profissional e tal. E, gente, é isso. Eu não vou falar a palavra processo, tá? Eu tô com ela engasgada aqui, ó. Eu não consigo dizer essa palavra, tá bom? Eu vou aguardar na expectativa aí de dias melhores, Emerson. Sem dúvida nenhuma. Eu não vou chamar ele de seu peru, igual algumas pessoas confundem. Ele é o Cláudio Vinicius, não é o seu peru, ele não é o seu peru. Mas claro, estamos aqui com Cláudio Vinicius Cerdeira nessa tarde e noite de Natal. Ho, 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 Cerdeira, boa tarde. Seu peru é sacanagem, cara, porra. Mas boa tarde, amigos. Estamos aí nessa véspera de Natal. Logicamente, como vocês todos falaram, né, sem o presente que a gente quase que garantia, né, porque era assim, era um jogo que a probabilidade do Vasco vencer era enorme, cara. E infelizmente para a gente isso não aconteceu. E a segunda-feira, por exemplo, foi muito difícil, cara, foi muito difícil. Quando eu não sou muito de botar para fora meus sentimentos, mas pelo menos assim, internamente, né, e me dá uma dor de cabeça, parece que eu tô flutuando, eu não consigo ficar com o pé na terra, parece me dá meio zonzo, meio... E aquilo ali, rapaz, me perseguiu a segunda-feira inteira, cara. E o pensamento vinha sempre, querendo assim, uma explicação. Eu falei, porra, o que o Corinthians jogou melhor do que o Vasco para merecer vencer, cara? Eu começava a buscar alguma justificativa, e eu não encontrei, como na segunda, não encontrei na terça e não estou encontrando hoje. O que o Corinthians fez no jogo
Eu não estou falando do Corinthians do ano, não estou falando do Corinthians da Copa do Brasil, não. Estou falando do Corinthians da finalíssima. O que o Corinthians fez no jogo para merecer vencer o Vasco? Cara, quais foram as chances claras de gol? O que o Léo Jardim fez em termos de defesa, né, para o Corinthians conseguir vencer o jogo? Sabe, eu não tenho essa resposta. Agora não tem jeito, né? É a gente pensar daqui para frente. O Carioca já começa, se não me engano, dia 14. Então os clubes vão começar, eu acho que com sub-20 e tal, os jogadores estarão de férias, pré-temporada, algo desse tipo. A bola já rola dia 14, quer dizer, então são 1, 2, 3 semanas, a bola já rola. Então o Vasco vai jogar e a gente vai comentar, a gente vai acompanhar, a gente vai torcer. E espero que o planejamento do Vasco já tenha sido feito ao longo dessas últimas semanas, né? Já considerando que dia 14 a bola já rola, né? Então a lista de dispensas já deve estar pronta, né? Jogadores aí mapeados para ser contratados, como a última janela. Não precisa contratar 26, não. Contrata 6, mas com qualidade para o time ficar melhor o ano que vem. É o que podemos fazer, nada muito além disso. Que os presentes de Natal não sejam escudeiros, né? Mas enfim, vamos ter bons presentes de Natal. Falar nisso, aproveitar também e agradecer quem tá na operação aqui, é o nosso caviar do AV, nosso Igor Silva, que o pessoal só ouve falar, mas nunca vê, mas o Igor Silva tá aqui operando também a nossa live aqui de Natal do canal Atenção Vascaínos. Eu vou pedir pro Igor colocar agora os números do Vasco em 2025. Em todos os 71 jogos que o Vasco fez, foram 23 vitórias, 20 empates, 28 derrotas, aproveitamento de 42%. O Vasco fez 94 gols, uma temporada com muitos gols, mas também sofreu bastante. Os mesmos 24, ou seja, o saldo foi 0. Artilheiro Pablo Verratti com 27 gols, segundo Ryan, em terceiro Nuno Moreira e Felipe Coutinho, ambos com 11 gols. Sérgio, analisando os números do Vasco esse ano, independente da questão pontual de Fernando Diniz, jogador A, jogador B, direção, comissão técnica, como é que você analisa os números do Vasco em 2025? Dá para dizer que foi bom, ruim, médio, regular ou decepcionante, Sérgio? Ah, Emerson, sinceramente, decepcionante para ruim, né? Porque vale lembrar, claro, jogos muito complicados, reta final de campeonato, mas se é uma tabela de números do ano todo, a gente tem aí jogos contra pequenos no Campeonato Carioca, primeiras fases sul-americana, fases iniciais de Copa do Brasil. Mostra que um ano em que um time como o Vasco, disputando todos esses campeonatos, perde mais do que ganha, toma 94 gols em 71 jogos, eu acho que não dá para dizer que os números são bons. Um aproveitamento abaixo, claro, nós já tivemos aproveitamentos piores, mas eu acho que é longe. É aquilo, concordo plenamente com o Diego, evitar a palavra processo, mas se a gente analisar até mesmo em relação ao ano passado, eu acho que a gente teve números mais aceitáveis, mais próximos aí do que a gente pode esperar com mais dificuldade. Então, analisando esse desempenho e aproveitamento do Vasco, acho que a gente tem que melhorar para o ano que vem, tendo condição, né, de reforçar bem o elenco, essa artilharia aí, né, com o Verratti na frente. A gente é até estranho, né, a gente está falando de uma possível saída do Verratti, se continua, se não continua, sendo que ele foi artilheiro do Brasil no ano, né? Muito, muito estranho, mas a gente deve passar por uma reformulação aí. Diniz muito provavelmente, né, vai permanecer no Vasco, então é pensar em melhorar, já que a estrutura vai ser basicamente a mesma, mas com peças que consigam desempenhar um pouco melhor, porque esses números aí eu não gostei, não. Já que você citou o Diego, queria analisar pelo lado positivo para o narrador, né? Porque você narrou a maioria dos jogos esse ano aqui pelo canal Atenção Vascaínos, acho que 3 ou 2 que você não chegou a narrar, mas quase 71 jogos que o Vasco fez nessa temporada. São quase 200 gols, né? 94 feitos e 94 sofridos. Para você, pelo menos pro lado positivo, foi bom, né, Diego? Mas também foi muito gol negativo, né, Diego? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu concordo com o Sérgio quando ele diz que os números foram decepcionantes para ruins. O aproveitamento não foi bom. Eu acho que bate muito no que o Jean fala na questão de equilíbrio. O Diniz não conseguiu achar esse equilíbrio. Tudo bem que o ano começou com o Carille, o Diniz foi assumir depois, mas assim,
é engraçado porque o Diniz sempre nas coletivas ele aponta os erros. Ele sabe onde ele está errando, entende? Mas ele não conseguiu consertar. Isso ficou muito claro durante toda a temporada. Narrei muitos gols inesquecíveis, assim, como foi na semifinal da Copa do Brasil, os pênaltis, as cobranças de pênalti durante toda a campanha da Copa do Brasil também, a semifinal, final. Queria ter narrado o título, infelizmente não veio, mas preparar a garganta para o próximo ano, Emerson. Sem dúvida. Jean, também olhando pelo lado positivo, o Vasco tem pelo menos 3 atacantes, 27 gols do Verratti, 20 gols do Ryan, são 47 gols. Se eu não fugir da escola, com 11 do Nuno Moreira, você chega ao número de 68 gols feitos por esse ataque. Ou 58 gols, perdão. Fugiu, 58 gols. Fugi e voltei rapidamente. Fui lá e voltei. 58 gols feitos pelo trio de ataque. Eu acho que foi o trio de ataque que mais fez gols nessa temporada no Brasil, né, Jean? Você não precisa achar, você pode ter certeza. Eu vi esses números. Galera, é muito louco isso, sabe? É muito louco porque, assim, se a gente parar para pensar, quando o Diego fala que eu toco no equilíbrio, a hora que o Diniz ajustar o sistema defensivo das suas equipes, eu vou falar algo aqui para vocês que, assim, ó, talvez o Diniz precisa de um auxiliar para isso, sabe? De alguém mais acostumado a esse tipo de situação. Porque o Flamengo gasta com o seu ataque em salário. Cara, eu vou chutar aí, de 7 a 8 milhões, pode ser? Olha, não é menos que isso, hein? Porque só o Beto Henrique, o Bruno Henrique é quase 2 milhas. Aí tem Lino, aí tem Cebola, aí tem Plata, Pedro. Aí tem Pedro. Não, isso aí dá 7, 8 milhões frouxo. Passa, hein? E eles não têm um trio, e eles jogaram mais que a gente, hein? Eles não têm um trio com esse tanto. O Parmeira, da tia Leila, colocou 700 milhões em cima da mesa esse ano em janeiro, para quem não lembra. 700 milhões de contratações. Não tem esse trio. E a gente tem. O que a gente botou em cima da mesa? Uma imagem de santo, uma reza, 3 velas e o trabalho do Diniz. Foi o que a gente colocou em cima da mesa. Agora, o problema é estancar isso. Não pode ser só para frente. Tem que ser para trás também, sabe? E as pessoas que estão lá dentro precisam resolver isso. Vou dar um exemplo aqui. Robert e Renan. Se eu já tenho um problema gravíssimo para resolver na minha defesa, eu não posso ter um zagueiro que eu vou ter que esperar um processo para ele ser bom defensivamente. O Diniz falou isso na última coletiva, que precisa trabalhar o Robert e Renan. Mas espera aí, se a gente é tão vazado assim, eu tenho que contratar zagueiro mais pronto. Eu não tenho tempo de esperar o processo do zagueiro. Meu zagueiro tem que estar mais pronto, tem que brigar mais, né? Enfim, eu acho, Emerson, que esse é o grande desafio, é tentar trabalhar essa parte defensiva. E tem um detalhe, né, Flávio? No Bom Dia Gigante de terça-feira, a gente bateu um papo falando sobre a questão do sistema defensivo. A gente até viu aquele vídeo que o Dedé fez uma análise dos 2 zagueiros do Vasco. E a gente falou muito sobre a questão individual dos atletas, mas ao meu ver, e você também corroborou com isso, a questão tática do Vasco mesmo, que às vezes aflora esses, vamos dizer assim, essas coisas ruins de cada jogador, né? Os jogadores ficam muito sem a questão da proteção e acabam tendo alguns erros individuais que acabam ocasionando, por exemplo, os 2 gols que o Corinthians fez na final, né, Flávio? Emerson, assim, a gente até chegou a citar um exemplo. Se a zaga do Vasco domingo fosse Thiago Silva e Nino, será que o Vasco tomaria os 2 gols? É uma boa discussão. Assim, eu acho que levaria. Eu acho que tomaria. Assim, eu também acho que tecnicamente eles podem ler melhor Primeiro, o jogo. Não tomaria, não. Do que Cuesta e Robert Renan. Mas acho que o posicionamento dos dois em campo é um posicionamento muito à la Diniz. E acho que Thiago Silva e Nino talvez não seja um bom exemplo, porque são 2 jogadores acostumados a jogar com o Fernando Diniz. Talvez a gente possa citar uma outra zaga que nunca tenha jogado com o Diniz, como no caso do Cuesta e do Robert Renan, e que nitidamente estavam ali posicionados muito por conta de uma didática da semana.
porque o Paulo Henrique, a gente lembra aquele jogo com o Ceará, que ele domina uma bola como o último homem, quando 11 em 10 pessoas disseram ele deveria ter dado um bico para o alto, e ele quis matar para sair jogando e perdeu a bola e o Ceará empatou o jogo. Talvez porque ele ouça do seu treinador no dia a dia, Paulo Henrique, não precisa disso, faz o jogo andar. Quantas vezes a gente não vê o Diniz se descabelando na beira do campo porque alguém dá um bicão, porque alguém vara a bola? Porque é da característica dele, cara. É dele, é uma característica do Fernando Diniz como treinador. Então, eu acho que o Fernando Diniz, para mim, ele é corresponsável e muito grande pelo insucesso do ano no Vasco, porque para mim foi um insucesso. Os números, para mim, são claros e frios. O Vasco teve uma melhoria em termos de aspecto ofensivo, não há dúvida. O grande ganho foi o Ryan, que era um menino que no ano passado era nada, e o Diniz fez um trabalho brilhante com o Ryan, potencializando o Ryan, mas para mim é inadmissível, porque é um problema desde lá de trás, Emerson, não é um problema de agora. O Vasco toma muitos gols desde lá de trás. Então, é uma incompetência do Fernando Diniz e da sua comissão de não corrigir o óbvio, cara. Quantos gols o Vasco tomou com bolas chutadas nas costas dos seus zagueiros? Aquele gol contra o Juventude, que o Cuesta vai na lateral e não cede o escanteio porque ouviu na preleção o Diniz dizer: vamos evitar a bola parada e escanteio porque o Nenê é bom na bola parada. Então eu acho que o Diniz é coparticipante, ele é corresponsável por um ano em que o Vasco chega a uma final de Copa do Brasil, ok, esportivamente falando, mas é bom lembrar que o Vasco passou todas as fases, tirando o União Rondonópolis e o Nova Iguaçu, nos pênaltis, brigando nos pênaltis. Como foi no ano passado também. O Vasco, ano passado, se não fosse o Léo Jardim, não chegava à final. E o Vasco, a semifinal. E o Vasco jogou 4 partidas, semifinais e finais, e ganhou um jogo apenas. Um jogo. O Vasco perdeu 2 jogos em 4. O Vasco está 12 jogos com 9 derrotas. E erros das 9 derrotas, ou 7 daquelas 8, a gente viu de novo agora. Então eu acho que o Fernando Diniz ele precisa evoluir como trabalho, ele precisa entender que ele precisa ser mais resultadista. Eu acho que isso é fundamental. E como disse o Jean, para mim é condição sine qua non ele corrigir o sistema defensivo. Porque se há uma coisa boa esse ano que a gente pode bater palmas, primeiro a contratação do Admar Lopes, que não foi privilegiado por ser parceiro, por ser amigo, porque o Marcelo Santana estudou com alguém. Contrataram um cara à luz fria e que trouxe jogadores bons. Então a gente tem uma espinha dorsal, como nós tínhamos em 2023, mesmo à beira do rebaixamento, e foi demolido pelo seu Alexandre Matos. Destruiu aquele time que acabou mal, brigando para não cair, mas era um time que nos dava confiança em 23. E a gente pagou um preço em 24, porque a gente remontou um time com o João Vitor, com o Adson, com o David, com o Esforza, com um monte de jogador que acabou muitos não dando certo. Então a gente tem um time, a base do Vasco é boa, mas a gente precisa reforçar pontualmente e precisa esperar do nosso treinador um pouco de humildade para atender que a defesa não está boa. Porque se ele equilibrar a defesa, o Vasco vai passar a brigar mais. Vai estar mais como postulante a títulos, Emerson. Agora, Cerdeira, você como o cara mais lúcido desse canal, graças a Deus, cara mais frio e calculista, eu vou quebrar esses números do Vasco em 2025 e pedir para o Ergo Silva colocar o desempenho do Vasco nas competições. Porque é importante a gente também analisar isso, porque o Vasco, por exemplo, no Campeonato Carioca, são 13 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas no Campeonato Carioca. O Vasco fez 14 gols e levou 12, eliminado na semifinal. Na Copa Sul-Americana, 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 9 gols marcados, 13 gols sofridos. A gente está falando da Copa Sul-Americana, não está falando da Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, 38 jogos, 13 vitórias, 6 empates e 19 derrotas. 55 gols marcados, 60 sofridos, 14º colocado. E a Copa do Brasil foram 12 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Ou seja, o Vasco fez 16 gols e sofreu 9 e foi o vice-campeão da Copa do Brasil. Analisando competição por competição, rapidamente, o Cerdeira,
É um ano que a gente poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, como você disse aqui na sua abertura, que não entende como o Vasco acabou perdendo aquele jogo, mas que mesmo com o título, olhando os números, parece que ficou deixando a desejar, né, Cerdeira? Os números não mentem, né? Uma coisa é você analisar números assim com um pequeno, um universo pequeno. Aí é uma coisa. E a outra coisa é você analisar os números no ano inteiro. É fato também que o Vasco passou por várias transformações, né? Quando a gente fala em Vasco, não adianta, é o clube e é o time. Só que se você pegar, né, o time que jogou Campeonato Carioca, por exemplo, houve muita transformação, né, principalmente nessa última janela. Então, é difícil você ter assim, uma análise por cada competição, já que os times do Vasco foram sendo modificados demais, né? Então, e vários treinadores. Então, o Carille veio com aquela ideia dele de meio que retranca, segurar um pouco e tal, era um tipo de jogo, né? E tinha alguns jogadores que não mereciam estar no time do Vasco. Aí o Carille saiu, aí colocou o Felipe, que o ano passado tinha, né, tinha conseguido resultados razoáveis nos 4 ou 5 jogos que ele teve dirigindo o time, mas só que dessa vez os resultados dele foram péssimos, né? O Vasco perdeu quase todos os jogos com ele. Depois veio o Diniz, que começou muito mal, resultados muito ruins também. Depois deu uma equilibrada, aí nessa janela o time alcançou o auge, né, com esses novos jogadores, parecia que os problemas estavam resolvidos, aí do nada, né, sem a gente encontrar uma explicação lógica, né, a gente fica imaginando primeiro algum problema entre Diniz e os jogadores, pela forma às vezes em que o Diniz exagera na forma de chamar atenção, essas coisas todas. E pensamos também, né, numa outra possibilidade, mas por que aconteceu isso? Talvez os jogadores, o Vasco já tendo conseguido 42 pontos, então o rebaixamento já estava afastado, então os jogadores começaram, mesmo sem querer, né, mesmo por dentro, no subconsciente, né, eles começaram a se poupar, se é que podemos chamar assim, para jogar as semifinais e finais da Copa do Brasil. É uma outra possibilidade. Então, assim, aconteceu muita coisa nesse período com treinadores diferentes, jogadores diferentes, vontades diferentes, porque a gente fala, peraí, uma coisa é perder um jogo, né, lutando, brigando, correndo, fazendo falta. Teve um jogo com o Atlético Mineiro, o Vasco fez 4 faltas, cara, em quase 100 minutos de bola rolando. 4 faltas. Isso nem jogo de infantil, de mirim. 4 faltas. Tal o desinteresse dos jogadores. Então, isso não entrou na nossa cabeça. Então, assim, foi foram tantos motivos, né? E aí desagou numa possibilidade que o Vasco poderia ter de ser campeão da Copa do Brasil. E como o Flávio falou, né, várias decisões pelas cobranças dos pênaltis, né, foi contra o Operário, né, aquele gol que tomou no acréscimo, então ganhou nos pênaltis com o Operário, depois Botafogo, depois Fluminense, e até chegar na final. Mas pelo jogo final, o Vasco não merecia perder o título pelos 2 jogos finais contra o Corinthians. Não merecia. Agora, ao longo do ano, realmente foi muito ruim e os números dizem isso, né? Um aproveitamento de 42%, 50% é um aproveitamento médio. Se você está abaixo da média, é lógico que o teu desempenho ao longo do ano foi muito ruim. Então isso não pode se repetir. E como foi falado aí, esse sistema defensivo do Vasco, o Vasco tem que melhorar, cara. E eu no pós-jogo, até brinquei hoje no grupo, falei, olha, antes do Dedé falar o que ele falou, eu falei no nosso pós-jogo. Pode ver a nota que eu dei pro Cuesta, se foi acima de 4. Não foi.
Ou foi 4 ou foi menos. Porque tomou bola nas costas, não estava na posição dele. E ele faz isso todo jogo. Ou ele é maluco, né, achando que ele é volante, e não é, ou então ele recebeu instruções do Diniz, olha, quando o Vasco marcar pressão alta, a defesa tem que encostar lá no meio. E aí ele encosta no meio. Só que de uma forma totalmente fora de lógica. Né? Ele foi lá para o meio do campo, ele estava na linha do meio do campo, e eu até comentei isso e falei, ó, isso daí já aconteceu no gol que o Yuri Alberto perdeu, que era para o Corinthians fazer 2-0, foi outra bola lançada nas costas dele também, e no jogo com o Fluminense. Aquela falta que o Léo Jardim fez, por quê? Porque a bola também foi lançada nas costas dele. E o Léo Jardim foi obrigado a fazer aquela falta, porque queria um cartão vermelho, não sei o quê. Então, no mínimo, esses 3 lances aconteceram nas costas do Cuesta. Verdade. E outros lances, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar outros lances que o Vasco, outros gols que o Vasco levou por essa colocação equivocada da defesa. E agora eu vou fazer o seguinte, até para a reta final aqui do nosso programa, eu vou pedir para a galera só dar nota, tá? Só dar um número. A gente vai avaliar os principais jogadores. Não dá para botar o elenco inteiro. Eu coloquei aqui o time que começou o último jogo, com alguns jogadores que tiveram boas participações nesse ano. Boas não, né? Numerosas participações nesse ano, que alguns nem boas tiveram. A gente vai botar aí e pedir para o Igor Silva fazer o seguinte, compartilhar na tela as notas desses jogadores. Eu quero fazer um resumo do ano, tá? Por exemplo, Léo Jardim, qual é a nota que você dá para o Léo Jardim no ano? Apenas o número, eu vou fazer a matemática aqui, e o Igor Silva também, se puder me ajudar, a gente coloca na tela aí. Vamos lá, Sérgio Quinde, nota para Léo Jardim no ano de 2025. Nota 9. 9 para o Sérgio Quinde. Flávio Dias. 9. 9. Cerdeira. Acompanho. Nota 9, foi muito bem. Jean Faísca. 8. 8. Diego Monteiro. 8. 8. Tá aí a nota do Léo. Eu não vou dar a minha nota não, tá? Vou deixar só com vocês só. 8.6 é a nota de Léo Jardim no ano de 2025. Paulo Henrique, o ano inteiro. Sérgio Quinde. Paulo Henrique, o ano inteiro? 7,5. 7,5. Jogador que chegou à seleção brasileira, 2 convocações. Flávio Dias. 7. 7. Jean Faísca. 7. Diego Monteiro. 7. 7. Cerdeira. 7,5. 7,5. A nota, então, para 7,2, a média de PH. Carlos Cuesta. Jean Faísca. 7,5. 7,5. Diego Monteiro. 7. 7. Cerdeira. Fez bons jogos, mas tem que corrigir essas falhas aí de posicionamento. Mas ainda assim, teve uma participação legal, nota 7. 7. Flávio. 7,5. 7,5. Sérgio. 7,5. 7,5. A média do menino Cuesta, 7,3. Robert Renan, começo por você, Sérgio Quinde. Você que perguntou lá pro Diniz sobre o Robert Renan. Robert Renan começou bem e terminou mal. 6,5. 6,5. Diego Monteiro. 5,5. 5,5, rapaz. Cerdeira. 6,5. 6,5. Jean Faísca. 7. 7. Flávio. 6. 6. A média de Robert Renan, 6,3. Puma Rodrigues, Flávio Dias. O ano inteiro, hein? 5,5. 5,5. Sérgio. 7. 7. Jean. 7. Diego. 6,5. Cerdeira. 6,5. A média de Puma Rodrigues no ano é 6,5. Puma Rodrigues. Thiago Mendes, começo por você, Diego Monteiro. Thiago foi muito importante nessa reta final, né? E eu acho que ele vai ser muito importante ano que vem, nota 7. 7. Cerdeira. 7,5. 7,5. Sérgio Quinde. 7. 7. Jean. 8. 8. Flávio. 7,5. 7,5.
A média de Thiago Mendes é 7,4. Barros, Cerdeira. 8. 8. Sérgio Quinde. 7,5. 7,5. Jean Faísca. 8. 8. Flávio Dias. 8,5. 8,5. Diego Monteiro. 8. 8. A média de menino Cauã Barros é 8. A média do volante do Vasco. Agora eu quero ver. Felipe Coutinho, já vou botar essa banana na mão de Sérgio Quinde. Ano inteiro? Ano 7. inteiro. 7? Tá bom. Jean Faísca. É uma questão de expectativa e realidade. A expectativa era terminar o ano dando 8, 9. A realidade é dar 6. 6. Diego Monteiro. 5. Rapaz. Flávio Dias. Meia dúzia. Meia dúzia. Cerdeira. 6. 6. A média de menino Felipe Coutinho é 6. Vamos para Nuno Moreira. Começo por você, Cerdeira. 6,5. 6,5. Jean Faísca. 7,5. 7,5. Sérgio Quinde. 7,5. 7,5. Flávio Dias. Um dos poucos acertos da gestão em termos de contratação. Nota 8. 8. Diego Monteiro. Nota 8. Nota 8. A média de Nuno Moreira é 7,5 para o português Nuno Moreira. Esse agora eu também quero ver a nota de vocês. Carlos Andrés Gomes. Jean Faísca. 8,5. 8,5. Diego Monteiro. 9. 9. Cerdeira. 9. 9. Flávio Dias. 9,5. 9,5. Rapaz, quase perfeição. Sérgio Quinde. 9. 9. A média do menino Carlos Andrés Gomes é 9. Rapaz, boa média. Quem tá aí é Ryan. Esse o ano inteiro, hein? Começo por você, Cerdeira. 9. 9. Diego Monteiro. 9,5. 9,5. Flávio Dias. 9,5. 9,5. Sérgio Quinde. Ano inteiro, 9. 9. Jean. 9,5. 9,5. Melhor média até agora, a de Ryan, 9,3 na eleição da rapaziada aqui o ano inteiro, tá? Vamos a Pablo Verrete, o maior fã de Pablo Verrete, Jean Faísca. 6. 6. Ele foi o artilheiro do Brasil, hein? Diego Monteiro narrou muitos gols de Pablo Verrete. Verdade. 6. 6. Flávio Dias. Ele fez um ano melhor em termos de números, mas em termos de performance, longe. Caiu muito, a idade chegou para o Verrete. Mas eu dou uma nota 7 por ser o artilheiro do país. Cerdeira. Exatamente a mesma justificativa do Flávio. Nota 7. Sérgio Quinde. Ano inteiro. Terminou mal, mas começou bem. 7. 7. Então a média de Pablo Verrete é 6,6. Sérgio, você vai ser o primeiro a dar nota para Piton. Piton. 7. 7. Diego Monteiro. 6,5. Cerdeira. 7. Flávio Dias. Muito irregular no ano. Me lembro dele perdendo bola na cabeça lá contra o Melgar, errando no jogo contra o Puerto Cabejo. Aí segundo semestre erra demais, mas aí ele é o maior jogador de assistências do Vasco. É complicado. Eu acho que é um jogador nota 6. 6. Jean Faísca. 7. 7. A média de Piton é 6,7. Eu já começo com o Jean, dando a nota para Tietê. 5. 5. Sérgio Quinde. Teve um breve momento em que ele jogou muito bem, mas como é o ano inteiro, 6. 6. Diego Monteiro. É um breve momento muito bom, depois da lesão, uma negação, né? 5,5. Flávio Dias. Teve um breve momento de um mês em 12, jogando bem. Nota 2. Rapaz. Cerdeira. Ele vinha muito bem até se contundir. Nota 6. 6. A média de Tietê é 4,9. Flávio Dias, você começa dando nota para Matheus Carvalho e Matheus Cocão. Mesmo número 2, uma decepção pelo que ele fez em 2024.
Esperava muito mais do Matheus Carvalho, brigou muito com balança e ainda acabou mal o ano, infelizmente, com uma fatalidade. Eu dou a nota 2 ao Cocão. Sérgio Quinde. 3. Diego Monteiro. 2,5. Cerdeira. 3. Jean Faísca. É isso. 3. A média de Matheus Carvalho é 2,7. Cerdeira, começo por você dando nota para Hugo Moura, o seu protegido. Esse pra mim tá na barca. Nota 4. 4. Jean Faísca. 5. Sérgio Quinde. 6. Flávio Dias. Pô, foi o jogador que mais errou individualmente e que mais deu gols aos adversários. Não dá para ter uma nota, sabe, menor do que 2, cara. Tem que ser 2 também. Não dá, cara. Não dá. É o ano inteiro. Ele teve bons momentos em que ele foi mais importante deu. como zagueiro, que ele carregou o Quem meio mais campo. levou cartão vermelho também. Também, tem isso também. Diego Monteiro, sua nota, acho que você não deu ainda, né? 4. 4. Então tá aqui a nota de 4,2 Hugo Moura. Eu vou começar com você, Diego Monteiro, dando a nota pro Jair. Ah, é uma pena, né? Uma pena que ele se machucou. Nota 7. 7. Flávio Dias. Nota 7 também, uma pena. A lesão dele tirou muito do brilho do Vasco no final da temporada. Jean Faísca. 6. Sérgio Quinde. 6. Cerdeira. Jogou pouco tempo, né? 5. Ainda bem que eu não votei. Se eu votasse, eu daria nota 8 pro Jair. Se os jogos que ele jogou bem, não foi nenhum ruim, eu daria nota 8. Mas vocês que dão a nota, é vocês que dão a nota. 6,2 a média do Jair nesse ano de 2025. Agora que vai começar um negócio bacana. Lucas Freitas, Flávio Dias. Começou o ano bem, mas cometeu alguns erros. Acho que está na média de todo mundo. Não dá para ser o culpado, como até meio que foi colocado pela comissão técnica, né? Eu vou dar uma nota 5 para o Lucas Freitas. Sérgio. 5,5. Jean. 6. Cerdeira. Eu vou dar uma nota 6 também. Diego Monteiro. Eu lembro muito do que o Jean falou em relação... Será que o Lucas Freitas fez piores jogos, a quantidade, né, em relação ao Robert Renan? Nota 6. 6. A média de Lucas Freitas é 5,7. Vamos para Paulinho. Você, Diego Monteiro. Não jogou, né? Jogou? Mas não foi bem, né? Aquele Paulinho ficou em 2023. É aquele Paulinho que a gente esperava. Nota 5. 5. Flávio Dias. Para mim, Paulinho não jogou, cara. Não tem nem como fazer análise do Paulinho. Traço. Eu vou dar uma nota, assim, em consideração. Vou dar uma nota 2, cara, pelo que pouquíssimo que ele jogou. Cerdeira. Se ele não jogou muitas vezes é porque não estava treinando bem, né? Porque o Diniz não botava ele no jogo. Então, para mim, nota 3. Jean Faísca. 3. Sérgio Quinde. Eu tenho 2 lembranças do Paulinho. Ele entrando contra o Internacional, tudo bem, num jogo já decisivo em que ele deu uma esperança, mas eu também lembro aquele jogo contra o Corinthians que ele errou absolutamente tudo. Ele não soube respirar naquele jogo, ele tá errando a respiração. Nota 4. Nota 4. Então a média do Paulinho é 3,4. Sérgio, então já começo você. GB. GB, aquele gol importante contra o Vitória. Foi razoavelmente bem quando entrou. 6,5. 6,5. Flávio Dias. O gol contra o Vitória e pela sacanagem que fizeram com ele esse ano, né? De levá-lo para a Turquia e dizer que ele estava bichado. E ele provou que não estava bichado. Aliás, parabéns ao departamento médico do Vasco, que botou a banca e botou o moleque para jogar. E eu acho que é um jogador que vai ajudar muito o Vasco ano que vem, principalmente pelo entrosamento dele com o Ryan. Acho ele mais útil que o Verratti hoje para jogar, com a mesma característica. Eu dou uma nota 6,5 para o GB. Jean Faísca. 6,5. Cerdeira. Pelas oportunidades que teve, foi bem. 6,5. Diego. 6,5. Então a média é 6,5 para o GB. Fusato, Jean Faísca.
Cara, o Fusato, o Vasco tem que negociar ele. Nota 1. O cara vai ter uma falta contra o Hulk. O cara pede, não quero barreira. Não quero barreira. Deixa eu chutar, que aqui é o Fusato da massa. Abre aí. Ah, para com isso, cara. Tá louco? Cerdeira, Aí, nota para Daniel Fusato. Eu nunca vi o time adversário botar mais jogador na barreira do que o próprio time dele, porra. Eu nunca vi. Eu, hein? Nota 2. Ô, Cerdeira, só um pouquinho. Se o Cerdeira estivesse apitando, o Cerdeira ia olhar pro Fusato e diz: ô, meu filho, tem certeza? faz favor de botar uma barreira aqui. Tá autorizado. Tá autorizado pra botar, pô. Diego Monteiro. Exatamente isso. Gente, não dá nem pra dar nota. Nota 0 pro Fusato. É isso, Diego Monteiro. Sérgio Quinde. Não, mas é isso. Ele teve 2 jogos, teve 2 oportunidades, foi mal nas 2. Nota 0. Tem outra nota? Eu acho que ele chegou a jogar uma partida pelo Carioca, eu acho. E deve ter errado também. Deve ter errado também. Lembra, Foi ter errado. Eu lembro de falar, errou tava numa sem saída de ritmo. bola. Tá sem mas errou ritmo. mesmo. Foi mal. Errou do mesmo jeito. Pô, eu respeito os companheiros por conta até da questão ética, mas eu gostaria muito que esse rapaz tivesse uma média 0, cara. Porque ele foi assim, como é que eu vou dizer? Ridículo na função dele, cara, como goleiro. O cara não pode ter a atitude que ele tomou, sabe? Negócio patético, até humilhante pro Vasco. Eu vou fazer que nem o Emerson Rocha faz, 10, 9, 0 pra ele. 0,6 é a média de Daniel Fusato. David, eu começo por você, Flávio. Cara, o David fez um jogo contra o Santos, que porra, eu falei assim, é o DVD da massa. Aí ele mete aquele gol contra o Fortaleza lá. Mas aí depois ele faz um monte de cagada, como aquela expulsão. Pô, cara, assim... Pô, eu gosto do David, cara, mas me ajuda a te ajudar, David. Vai meter um 4 pra ficar de bem contigo. Essa expulsão, Flávio, na minha cabeça... Vem a imagem, sabe de quem nessa expulsão? Do Hugo Moura. Mas é o Hugo Moura botando a mão na cabeça, assim como querendo dizer, puta que pariu, cara, que falta que esse cara fez, ele vai ser expulso. Feliz Natal! Hugo Moura, rapaz. Temos crianças, Cerdeira. Temos crianças, Cerdeira. Pois é, esqueci dessa. Mas foi o que o Hugo Moura pensou. Então nota 4 pro David. Você sabe por que o Cerdeira falou isso hoje? É porque o Janavi foi embora. Aí o novo alvo dele. É o novo alvo, David, agora. Diego Monteiro, sua nota para o David PQP. O David ficou também lá com o Paiva também, ó. Linha na pipa, tá? Nota 4. É DVD ou é PQP? É verdade. Fala, Sérgio Quinte, tua nota. Não dá. Realmente, a lesão atrapalhou muito, mas nota 4 também. E aí, Jean? Vou dar meia dúzia. Eu ainda não vou largar a mão do DVD. Vou dar meia dúzia pra ele. Tá bom, então dividido. Ainda bem que você deu meia dúzia, né? Que se desse as notas da rapaziada, fica complicado. 4,4 a média de David no ano de 2025 pra rapaziada. Matheus França, começo por você, Cerdeira. Trovejou, mas não choveu. Nota 1, e olha lá. Diego Monteiro. Matheus França? Poxa vida. Gente, eu vou dar nota 0 também. Eu não tenho paciência com o Matheus França, não. Sérgio Quinte, sua nota para Matheus França. Ele é o jogador que mais me irritou na temporada e eu queria não ver mais ele com a camisa do Vasco. Nota 0. Vou fazer aqui instituir para 2026 Diego Monteiro nas notas do Avendo depois dos jogos. Tô gostando do Diego. Flávio Dias, sua nota para Matheus França. Eu vou dar a nota para o Matheus França na velocidade que ele joga. 0. Cerdeira, sua nota. Não, Cerdeira já deu, né? Falta só o Jean, né? Faltou o Jean. O filho da Dona Marisa tá nervoso, cara. Nós precisamos cuidar bem do filho da Dona Marisa. Ele não Pô, mas peraí, tem razão, né? Não, eu tô gostando, tô adorando. Você é um songamonga, né, meu irmão? E quis ser herói no último jogo. Quis ser herói. Últimos lances, cara. Já teve isso. Eu lembrei daquela narração do Milton Leite, que ele falou, pô, Bruno Otávio, nunca acertou um chute na vida. O que mais me irrita não é a questão de ser herói, não me irrita. O que me irrita é não abrir a passada, cara.
O cara ter 21 anos e trotar como ele trota, isso irrita profundamente. Me deixa assim. Eu vou dar nota 1 pelo espírito natalino. Tá certo. E a média dele... Pela família. 0,4 a média de Matheus França. Agora, com mais tranquilidade, eu quero a opinião de vocês pelo ano de 2025 do técnico Fernando Diniz. Vou começar por você, Diego Monteiro, a nota para o técnico Fernando Diniz. Você que está ácido para dar essa nota. Ofensivamente, nota 10. O time melhorou. Defensivamente, nota 0. No final, nota 5. Boa, gostei. Sérgio Quinde, sua nota para Fernando Diniz. Cara, tinha uma expectativa muito alta. Acho que junto com o Jean eu sou o que mais defende Fernando Diniz aqui no canal. Não supriu a expectativa em alguns momentos, pela essa questão defensiva que a gente já conhece, mas chegou perto de um título que a gente esperava, né, muito. Então, nota 7. 7. Cláudio Vinícius Cerdeira, sua nota para Fernando Diniz. A gente, bom, além de ter colocado o Vasco na final, ele transformou o Ryan, né? Então ele deu um grande lucro ao Vasco. O Vasco conseguir negociar o Ryan, passou de 20 milhões para 500 milhões. Então é um trabalho importante, graças ao Diniz. Agora, taticamente, ele tem que melhorar, porque não pode uma defesa tomar o mesmo número de gols do que o ataque fez. Mas ainda assim, eu vejo que o trabalho dele foi positivo. Nota 7. 7 para o Cerdeira. E agora eu vou para In Yong. Flávio Dias, sua nota para nosso Fernando Diniz. Emerson, eu sou muito prático no futebol, cara. Assim, eu não sou hoje tão favorável à demissão de treinadores, mas acho que com a escassez de craques que a gente não tem mais jogadores no mundo que sejam protagonistas, os técnicos são cada dia mais importantes. Eu acho que o treinador tem que assumir um protagonismo único. Acho bacana essa filosofia do Diniz, de ajudar o jogador, de melhorar o jogador como ser humano, de buscar um futebol mais bonito, mas para o Vasco, eu acho que tem que ser uma coisa além disso. Precisa ter um futebol que vença, um futebol que seja objetivo, que seja às vezes pragmático. E acho que esse é o grande defeito do Fernando Diniz, que entrou em alguns momentos durante o ano nessa rota de colisão, como sendo nós contra eles, depois de perder 7 jogos, depois do jogo do Inter, dizer que mas agora eu quero ver quem pede a minha demissão. Nós estamos no mundo do futebol, Fernando Diniz, não é nenhuma questão de Brasil. Acho que o seu trabalho foi fraco em 2025. Talvez conceitos melhores em alguns momentos, mas muito ansioso em termos de alteração, não sabendo mexer no momento certo, muito ruim na questão do sistema defensivo e como mérito principal, ter feito o Ryan potencializado. Eu acho que isso aí foi top, foi maravilhoso. Agora, como resultado esportivo, eu não posso achar que o trabalho do meu técnico foi bom somente porque nos pênaltis a gente conseguiu uma classificação para a final da Copa do Brasil, porque nesse jogo, inclusive, nós perdemos para o Fluminense. Então, eu não sou ufanista em relação a treinadores. Eu acho que o treinador precisa dar resultado. Precisa ter melhor elenco, precisa ter melhor jogador, concordo plenamente. Mas eu já vi elencos piores com treinadores que deram um jeito. E a gente citou aqui o Antônio Lopes com o Nasa, com o Divan, cheio de moleques da base, e conseguiu fazer um Vasco campeão. Então, eu acho que essas coisas precisam ser pontuadas e quem está lá dentro do Vasco é minha maior cobrança. Precisa tirar a amizade do armário. Ele é empregado do clube, ele precisa ser cobrado como tal. E acho que o trabalho dele, se ele se chamar Sérgio Quinde, ou Cláudio Cerdeira, ou Diego Monteiro, ou Jean Faísca, ele já teria sido demitido. Ele só não foi demitido porque ele realmente é admirado por quem está lá dentro. Que por um lado é bom, eu acho legal, né? Porque o trabalho flui, fica um negócio mais leve. Mas na hora que a jeripoca pia, cara, tem que ter uma cobrança. Não tem amigos. Amigos, negócio sapato. Como diria Ricardo Rocha, trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Então a minha nota para o Fernando Diniz, eu concordo plenamente com o Diego Monteiro. Está no meio do caminho. Ele não fez um trabalho em números melhor do que o do Rafael Paiva, o desconhecido Rafael Paiva no ano passado, por um período quase igual. Então vou dar uma nota 5 para ele. Jean Faísca, sua nota para Fernando Diniz pelo ano de 2025 à frente do Vasco. Vou dar uma nota 7. Fernando Diniz. Eu acho que poderia mais, eu acho que a reta final do Brasileiro foi decepcionante, mas ele teve momentos... Média 6.2, pode falar, Jean, desculpa.
Eu não sei se vocês assistiram, eu acho que foi dia 22, dia 23. A Globo fez tá fazendo uma retrospectiva e começou com o Vasco. E foi muito engraçado, porque deles trouxeram momentos de alegria e tristeza. E eu tava vendo com a minha menina, aí eles falaram: o Vasco teve algumas alegrias. Aí a minha menina falou assim: o jogo do Santos, né, pai? Cara, na hora, uma menina de 7 anos. Há quanto tempo o Vasco não pegava um adversário grande, de tradição, e aqui, ó, São Paulo no Morumbi, Cruzeiro em São Januário, Red Bull Bragantino em Bragança, Fortaleza com homem a menos. O problema é que oscilou demais. Grandes jogos igual esse que eu citei, para jogos que foram vergonhosos. Os 2 jogos contra o Botafogo no Brasileiro, meu Deus, cara, vamos atrás. Os 2, aquele em Brasília e no Engenhão. O Grêmio, na arena do Grêmio, o Vasco não passou do meio de campo. O Vasco deu um chute no gol. Um chute no gol. O Juventude em casa, um Juventude morto com farofa. Então, esse é o problema. A hora que conseguir ajustar isso aí, mas eu acho que com 3, 4 peças de um nível bom, ele vai conseguir ajustar isso aí e dar alegria pra gente ano que vem. Então aí, as notas do Vasco 2025 dos principais jogadores, não pôde colocar todo mundo aqui, senão a gente ia ficar muito tempo aqui, tem outros jogadores que poderiam ser citados, mas jogadores praticamente irrelevantes para a gente poder citar aqui nesse especial de Natal do canal Atenção Vascaínos. Pode tirar da tela e agora sim, por falar em Natal, eu quero o Feliz Natal de vocês, não só para as famílias, mas também para a rapaziada que acompanha aqui o canal Atenção Vascaínos. Vai lá, Sérgio Quindi. Vamos lá, Emerson. Feliz Natal para todo mundo, especialmente para os torcedores do Vasco, né, que terminaram uma temporada mais uma vez frustrada, diferente dos outros anos em que a gente lamentava rebaixamentos, a gente lamentava não conseguir subir de divisão. A gente termina o ano com, eu sempre falo essa expressão, né, tirar o doce da boca da criança. A gente teve a esperança de que fosse dar certo e que seria diferente. Por isso que eu também estou com o Diego, não quero ouvir tão cedo essa palavra processo, porque a gente já passou por tanta situação, a gente já passou por situação de trazer um presidente que era ame ou odeia, a gente já passou por situação de um possível herói, a gente já passou por situação de a SAF salvadora, um ídolo, e parece que nada anda. A gente, no final das contas, volta para o ponto inicial, que é não ganhar, que vem se repetindo nos últimos anos. Então, inclusive, a gente falou, né, de pedir um presente. Para mim é fácil o presente que eu queria para 2026, sinceramente. Racionalmente, a gente vai querer melhoria, CT. O meu presente é simples. Eu quero um título. É só o que eu quero. Eu quero poder gritar campeão, de qualquer coisa, o que quer que seja. Depois de tanto tempo, eu quero poder, assim como eu vejo meus rivais, não do mesmo jeito, porque foram títulos que a gente vai ter que remar muito para conseguir, mas eu só quero, em 2026, poder gritar campeão. É o presente que eu queria pedir, que está entalado aqui até agora e vai ficar por muito tempo. E espero que a gente consiga essa mudança, pelo menos nisso. O resto vai melhorando, mas como torcedor a gente quer poder comemorar. O futebol é feito de conquista, feito de vitória, feito de título, de comemoração. É para isso que a gente torce. A gente torce para poder ganhar no final e celebrar. E isso não vem acontecendo com a gente. Então, esse é o meu pedido. Feliz Natal para toda a nossa equipe. Agradecer de coração esse ano 2025, que foi incrível para mim, particularmente, e que a gente tenha em 2026 ainda melhor em todos os sentidos. Obrigado a todo mundo, a nossa audiência, e é isso. Valeu, Sérgio. Ainda vai ter retrospectiva de 2025. A gente vai falar muito sobre o ano de todo mundo, não só do canal, mas também do Vasco. Cerdeira, seu Feliz Natal pra rapaziada. Bom, Feliz Natal. Ho, ho, ho. Bom, Feliz Natal para todo mundo. Uma das coisas que eu fiz, né, nessa véspera assim, de final, eu pedi, né, em oração, se não fosse para o Vasco ser campeão, que não alimentasse a nossa esperança, né? Porque foi muito triste, muito desagradável a gente ter a esperança e não conseguir o título. Então foi isso que eu pedi, mas não fui atendido. Eu falei, você não é para ser campeão? Pô, não me dá esperança, pô, porque realmente são muitos anos sem título e colocar essa esperança para a gente ter, e na hora isso não aconteceu. Mas, de qualquer forma, o ano passado ficamos na semifinal, né? Esse ano ficamos na final,
Quer dizer, as coisas, de alguma forma, não estão evoluindo, a meu ver, apesar do Campeonato Brasileiro ter sido muito ruim. De qualquer maneira, a gente está sempre com a esperança, né? A gente é Vasco e já está acostumado com esse tipo de situação. Agora, a gente não pode se conformar. Então, o que eu peço aqui para o próximo ano, né, a direção do Vasco, assim como fez na última janela, faça também, logo no início do ano, não deixa para... não, o Carioca a gente vai disputar de qualquer maneira e tal, e depois no Brasileiro a gente começa a acertar o time, porque o Brasileiro, o Carioca é dia 14, o Brasileiro já é dia 28. Então já vai começar mal o Brasileiro? Não, já tem que iniciar, de preferência contratando alguns jogadores, não muitos, mas alguns jogadores em posições-chave, para já lançar no Carioca, para entrosar, para depois iniciar bem o campeonato brasileiro. Então, o que eu desejo é um Feliz Natal, muita lucidez aí para a direção do Vasco, um Feliz Natal para eles também, e principalmente para o torcedor, né, que teve a esperança, mas a coisa não se concretizou. Então, Feliz Natal para todo mundo e para nós, para toda a equipe. Eu que conhecia o Flávio, né, há muitos anos, né, desde a época de campo. E tive Tu era bom, Cerdeira. Tu era bom nesse negócio aí de apito, tu era bom. Menos nos jogos do Vasco, né, Jean? Era bom. Não, Cerdeira era sério. E tive o prazer, né, de conhecer, né, o Sérgio Quinde, o Emerson, o Jean, o Igor, o Diego Monteiro. Então foi muito legal esse entrosamento, né, conhecer as pessoas com mais profundidade. Então isso foi muito gratificante durante esse ano. Me lembro que no ano passado, quando eu entrei, já estava numa festa do canal, eu não conhecia ninguém, então ficou uma coisa, eu fiquei meio deslocado assim, eu falei, pô, não conheço ninguém, quem é quem, não sei. E esse ano, então, a oportunidade de estar, inclusive pessoalmente, né, com muitos de vocês, eu acho que foi muito legal, foi muito gratificante. Então, Feliz Natal aí para todo mundo, torcedor do Vasco e para toda a equipe do AV. Valeu, Cerdeira. Diego Monteiro, que narre muitos gols em 2026, mas Feliz Natal, meu parceiro. Amém. Feliz Natal para todo mundo, tá? Foi um ano maravilhoso, não esportivamente, mas profissionalmente foi. Um Feliz Natal para toda a torcida do Vasco, que merecia muito esse presente aí da Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil, que não veio, mas, enfim, levantar a cabeça, seguir em frente. Um Natal de muita luz, muitas bênçãos para todo mundo. Cara, e que Jesus Cristo, Deus, possa iluminar a cabeça de cada dirigente do Vasco ali, que façam as escolhas certas para que a gente possa ter um ano muito feliz em 2026, que está batendo a porta, logo tem jogo e é isso. Gente, muito obrigado por tudo, Feliz Natal para todo mundo, aproveitem com a família de vocês, abraço, beijo, diz que ama, e é isso. Valeu, Diegão. Jean Faísca, seu Feliz Natal. Você que já está aí sendo cobrado para voltar a brincar. Até porque ontem foi o último Tabela do ano. Vocês já deram Feliz Natal lá no Tabela, mas fica aqui também o Feliz Natal nesse programa especial, Jean. E amanhã tem Jean Faísca de Natal para a rapaziada aqui. O Faísca tá onde, Natal? Vestido de rena. E eu vou gravar o áudio, tá? Ho, 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 para você botar. Vai dar rabanada para geral, vai. Isso. Ô, Diego, só cuida com esse negócio de festa de família, sair abraçando e beijando todo mundo. A cunhada, esse pessoal aí, a mulher do irmão. Senão pode dar uma tragédia na festa da família, já vou o peru na cara de um, o Chester na cara do outro. Já dá calma. Narradores, calma. Dá uma segurada. Dá uma segurada. A minha família, o amigo secreto, né, o amigo oculto, não sei como você chama aí, ela era sempre feita mais no final da tarde do Natal. Só que daí o pessoal já tinha tomado uma e aquilo que ficava guardado ia na lata. Aí agora o amigo oculto já é meio-dia. Pronto, já fala o que tem ali, resolve rápido para não ter perigo. Enfim, cara, o Feliz Natal é para vocês que estão aqui e também para o Igor Silva, para essa galera aqui do canal, que é um prazer trabalhar com vocês. E Feliz Natal para toda a nossa audiência. E 2026 nós estamos aí novamente. Vocês sabem, né, que é a final da Sul-Americana? Acho que a gente vai gritar a final é campeão da Sul-Americana. Bogotá. Vamos buscar Bogotá. isso. Bogotá, na Colômbia. Eu vou ficar na casa do Andrés Gomes.
falar com ele já vou arrumar uma boca lá, vou ver se ele faz um Airbnb da garagem. Porque se você ficar na casa do Coxa, tu não vai conseguir ir pro jogo depois, é perigoso. Não, vou na casa do Andrés É melhor do Gomes. André. Vou pra casa do Andrés Gomes, certeza. Tamo junto, gente. Um abraço. Valeu, Jean, grande abraço. E Flávio, Feliz Natal pra você e lembrar também do aniversariante do dia de amanhã, né, Flávio? Não podemos esquecer. Feliz Natal. É verdade, Emerson. Feliz Natal a todos. Vou dividir aqui o meu voto primeiro a todos vocês, companheiros do dia a dia, companheiros de batalha, de cobertura, de resiliência, porque abrir um canal do Vasco e há 6 anos estar com números cada dia melhores é um sinal de resiliência, porque a gente fala de um produto que não nos dá absolutamente nada em troca, né? A gente não tem nenhum retorno em relação a isso. Então, agradecer muito a você, Emerson, que é um pilar fundamental nisso, pela sua força, pela sua batalha, pela sua garra de trabalhar, de nunca dizer não ao trabalho. Eu admiro muito isso nas pessoas, porque tem muita gente preguiçosa, tem muita gente que não quer nada, tem muita gente que prefere fazer outras coisas do que trabalhar e reclama da vida. Então, parabéns a você pelo seu ano, Feliz Natal aos seus filhotes, à sua querida e amada esposa Andréia. Ao Sérgio Quinde, parabéns pelo ano, Feliz Natal também, Sérgio, aproveite junto com a Gabi, com o seu filhote, parabéns aí pelo seu crescimento profissional. Eu acho que esse é o grande presente que você recebeu. Você acaba o ano sendo o inimigo do Carille e o amigo do Fernando Diniz. Então, eu acho que esses são 2 grandes presentes para você. Muito, muito bacana ver a sua trajetória, o quanto você cresceu, o quanto você... É pavão de vez em quando, né, rapaziada? Mas tudo bem, de resto tá tudo bem. Pavão. Meio pavãozinho. Ao querido Cláudio Vinícius Cerdeira, que realmente a gente já conhece há muito tempo, que ano passado a gente estava ali subaproveitando como comentarista de arbitragem. Ninguém é arbitragem. Mas trouxe o Cerdeira para ser um comentarista técnico e é uma belíssima surpresa. Um cara lúcido, capacitado, que entende de futebol pra caramba, vivenciou isso também. Então, um grande presente. Ao querido Jean Faísca, que é um craque, é um cara que eu tenho muito orgulho de poder ter aberto ali um pouquinho da porta para que ele pudesse catapultar a sua carreira, a sua forma de ser, seu comentário limpo, seu comentário direto. As pessoas gostam de ouvir o Jean quando o aspecto é tático. E ao Diego Monteiro, que eu tenho um prazer enorme, porque é mais um daqueles que a gente abre a porta e que aproveita, porque tem muita gente que abre a porta e quebra a maçaneta. O Diego não. O Diego entrou, pintou a porta, abriu a casa, fez tudo. É craque no que faz. Ano passado foi muito taxado como pé frio. É bom lembrar que o pé frio não é ele, não é o Candinho, não é o Maraca Sport Bar, é o Vasco que não nos ajuda. E o Diego deu show. Então, a todos vocês, parabéns e muito obrigado. Parabéns. Feliz Natal, meu querido Igor Silva, que é um moleque que está com a gente também há 6 anos. Está desde os primórdios, então a gente não pode esquecer que teve um sustaço esse ano, mas ganhou de presente de Papai Noel e de Jesus Cristo um atendimento pleno, porque ele deu muita sorte, porque ele podia não estar aqui com a gente hoje. Então é um cara que eu também admiro muito pela resiliência e pela força. Quero agradecer a todos os parceiros comerciais do canal, parabéns a todos, Feliz Natal a todos, por aqueles que acreditam na gente, pelo Guilherme, que chegou agora do Grupo Rão, ao querido Saulo Viana, que sempre preocupado com tudo, que ele pode ajudar, aonde vai, ao pessoal da Frigocopa, o irmão Marcel, que pintou assim do nada, admirador do canal e é um cara espetacular, pessoal da Micromarket, aqueles que estão com a gente desde o início, como o André da Casa do Fritz, Marcelão da Pompadour, a gente tem aí o pessoal da Golcase que acredita e renova por mais um ano o contrato com a gente tem pessoal da Foot Fanatics, enfim, a Jaçaí, tem muita gente legal. Seu João da Viriato, os irmãos Romanos. Doutor João Lopes eu deixo por último, porque o doutor João Lopes é o responsável por isso aqui estar no ar, que é o cara que lá em 2019 acreditou, através do querido pai do João Escofano, doutor Romeu, que nos trouxe, os irmãos Romano, ao Saulo Prazeres, ao querido Alas, que esteve com a gente, ao pessoal da Gigante da Colina, que sofre muito, porque vende em função da paixão do torcedor.
Estou muito agradecido a todos vocês, muito, muito mesmo. Ô Flávio, só um detalhezinho também, o pessoal do Sextou, o Jurandir, o Érico, Sim, o seu Francisco, o Léo, o todos. nosso Ramone, que participou aqui no final também. É uma o pessoal galera do clube nova. de membros, né, que está sempre com a gente. São presentes que a gente ganhou. Agora, a gente faz esse trabalho aqui para o torcedor do Vasco. A gente não pode negar, cara, que é um prazer enorme para todos nós. Era muito para mim no início, meio sozinho, hoje com muitas companhias agradáveis. A gente saber que a gente é uma referência nisso, sabe? E não é só aqui, é para o torcedor do Vasco, que encontra com a gente na festa do canal e agradece por a gente ter ajudado, por a gente ter salvado vidas, por a gente ser hoje um divã diante de um momento tão difícil, da gente ter resiliência, como o Emerson na segunda-feira de manhã deve ter sido muito brabo apresentar o Bom Dia Gigante, na segunda-feira pós-derrota da Copa do Brasil, porque a gente ama muito o que a gente faz, a gente é muito bom, porque a gente também precisa legislar em causa própria. A gente é muito bom no que a gente faz. A gente é muito capacitado. O que nós fizemos domingo foi um negócio assim que poucas vezes eu vi. Um canal do YouTube, um canal de uma mídia nova, nichado, 13 horas no ar, com 6 profissionais de transmissão, todo mundo credenciado, pagando os nossos impostos, que é uma luta, como empresário no Brasil, a gente pagar todos os impostos. A carga tributária é braba, mas a gente está aqui respeitando as questões de credenciamento da CBF, não querendo fazer A, B ou C ou D, a gente procurando mijar dentro do piniquinho. Então foi muito legal o que a gente fez domingo, mas muito disso é por conta do torcedor do Vasco, que é o grande responsável pelo nosso trabalho, é a grande mola motriz de todos nós aqui, e a quem eu desejo um Feliz Natal pleno, e eu concordo plenamente com o que falou o Sérgio Quinte. Se eu tivesse que pedir um presente de Natal hoje para 2026, porque isso é para o canal crescer, para a gente poder monetizar mais, para a gente ter mais audiência, para a gente ter mais parceiros comerciais, para o Vasco catapultar a sua vida, para a gente brigar uma taça. A gente precisa ganhar de novo. A gente precisa voltar ao protagonismo. Os números de dezembro do canal provam isso. A gente não teve nesse ano e nos 6 anos de canal uma audiência como a gente teve, por exemplo, nas 2 semifinais e nas 2 finais. Mais de 500 mil visualizações com 2 jogos. Então isso é muito significativo. Mas isso só acontece porque o Vasco estava brigando por títulos. E a gente pede, como disse o Diego, que Jesus Cristo ilumine o presidente Pedrinho, o técnico Fernando Diniz, seus jogadores, todo o corpo diretivo do Vasco, para que a gente possa dar alegria a esse torcedor. A gente trabalha aqui todo dia para a gente dar alegria ao torcedor do Vasco com a nossa informação. Que o Vasco se esmere cada dia, que Papai do Céu dê essa alegria que foi tirada domingo. Mas Deus sabe de tudo, gente. Ele que sabe das coisas e vai acontecer. Grande abraço a todos, obrigado aí, uma noite de Natal maravilhosa. Bora lá, rapaziada, comer a rabanada do cunhado, depois comer o peru do tio. Vambora, vamos cair dentro aí. É isso. Feliz Natal a todo mundo. Obrigado pela audiência aqui nesse programa especial de Natal. Quero mandar um Feliz Natal não só para todo mundo que está aqui na tela, pro nosso Igor Silva que está fazendo aqui as carrapetas, para a rapaziada toda que acompanha a gente aqui no chat, em todas as lives, todos os programas, nos nossos parceiros comerciais, e destacar também alguns membros do canal Atenção Vasco que sempre estão com a gente aqui. Destacar apenas 2 aqui, porque para mim são os representantes desse ano todo. O casal, né? Doutora Paula, doutor Zé Arthur. Neles eu dou um abraço em todos os inscritos e os membros do canal Atenção Vascaínos. Então, um grande abraço a todo mundo, ótimo restante de final de véspera de Natal e com certeza amanhã tem programação completa aqui no canal Atenção Vascaínos. Ho, 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 Feliz Natal! Solta, valeu, fui! Ho, ho, ho! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!